oração. Isso, a nossa escolinha. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter chegado na tua casa nesta noite para esse estudo, Senhor, da tua palavra. Quero abençoar o momento que vamos passar aqui, ser conosco, dar-nos a tua graça, dar-nos sabedoria, dar-nos entendimento, para compreendermos a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Eu louvando o Senhor. São os irmãos do Pai do Senhor. E a lição de hoje é número 3, do dia 20 de abril de 2025, a verdadeira adoração. Está pedindo aqui o hino 525, 526 e 545. Estamos já com o horário já bem avançado. Vamos cantar aqui uma parte do 525. 525 da... Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida, mas se mostra cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Nos colocamos de pé então, vamos fazer a leitura aqui. Leitura bíblica em classe, João 4, 5, 7, 9, 10, 19 a 24. Eu vou ler o primeiro, vamos juntos ler o segundo e assim vamos lendo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoraram neste momento e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Também é 24. Deus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos a Ti, Senhor, por estar na Tua casa, para estudar esse assunto tão importante, tão maravilhoso. Quero abençoar os momentos que vamos passar aqui, dar-nos graça, sabedoria, entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Então nós vamos estudar essa lição maravilhosa que fala da mulher samaritana, não é? Esse assunto é muito importante, muito comentado, muitos pregadores usam esse texto para pregar a palavra, não é? E nós vamos meditar nesta noite, quero que os irmãos nos ajudem aí. A introdução diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus com a leitura da passagem de João 4. Essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição, a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Sobre a adoração. Essa é a introdução da nossa lição de hoje. O assunto central aqui, palavra-chave da nossa lição é adoração. Adoração. Tem muita gente que acha que adoração, é só ajoelhar aos pés da imagem, já está adorando. Entendeu? E a mulher adorou Jesus naquele momento em que ela chegou no poço para tirar água. Jesus lhe pediu água. Naquele momento ela ficou numa situação difícil. O poço é muito fundo e é difícil de tirar. Mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água viva, Ele te daria uma água, Você nunca mais viria aqui procurar água nesse poço, essa água que eu lhe dou. Então esse assunto é muito importante, quero que os irmãos ajudem a participar aí. Já pode ler aí, se a irmã puder, irmã, o primeiro ponto aí.
para nós estudarmos ele bem tranquilo. A necessidade de passar em Samaria, em João 4,4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e, para tal, teria que atravessar por Samaria, apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos. Havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Nós vemos aí, nessa lição, a senhora pode também comentar alguma coisa. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Né? Quando ele convidou os discípulos para estar lá, passar por lá, e ali eles saíram para comprar alimentos, né? E Jesus ficou só. Jesus sabia que aquela mulher vinha ali tirar água, né? Ele, na sua onisciência, já sabia todas as coisas. E nós vemos aí, né, que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana porque ela era de Samaria, né? Samaria. E esse povo não era ligado aos judeus, não se comunicava com os judeus. Eles tinham a sua crença, tinha a sua forma lá. Então eles não tinham aquela comunhão que deveria ter, não é? A senhora quer falar alguma coisa, irmã? Pode falar também. Pouca coisa, né? Mas assim, a lição que deu, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Não precisa ir para lá ou para cá, né? Pode adorar a Deus em espírito e verdade, né? Jesus deixou bem claro, né, para ela, né? A necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. Ele já sabia tudo porque era necessário passar por lá. Ainda que os discípulos não entenderam nada sobre aquilo, né? Ele já sabia. E o que a gente vê aqui, que esse encontro dessa mulher chegar ali e tá só aquele homem ali, esperando os seus discípulos que foram comprar alimentação, né? Foi um momento que qualquer um que passasse ali ia suspeitar mal. Esse homem, além de não ser da nossa terra, está conversando com essa mulher, está dialogando com ela. Mas Jesus tinha e tem, né, os seus motivos. Tá certo? Então nós vemos aqui que teria de atravessar por Samaria, apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeu e samaritano, né? Havia uma missão. Jesus passou ali porque havia uma missão. Ele já sabia de todas as coisas, ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria
em Samaria ou em Jerusalém? A pergunta seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Vamos agora ao segundo ponto. Pode ler a senhora ou a evangélica, pode ler lá para nós ir participando dessa lição. Não vamos demorar muito, porque a lição já é bem explicada, né? Não há necessidade de nós parar muito nos pontos. A necessidade do ser humano, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana, não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o cair do meio-dia, calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. Momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedaço do amado mestre, um pedido do amado mestre: dai-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que esse lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Maravilha, né? Um texto muito bonito. Quer falar alguma coisa, pastor Lessa? Com toda a liberdade, entendeu? Eu quero falar em relação ao racismo, que desde aquela época já havia, né? Mas não era um racismo de pele, né? Não é negro, preto, era um racismo que naquele tempo havia muita mistura ali entre o povo samaritano, né? Havia muita mistura ali. Então os judeus não queriam se misturar com os samaritanos por causa da mistura de sangue, né? E eu acho assim que quando Jesus ele se encontrou com essa mulher, ele deu a oportunidade, né, até para os samaritanos, né, que os judeus tinham preconceito de ter essa água que só ele dá, né? A água da vida. Ele aproveitou a oportunidade para dizer a ela que ele tinha um outro tipo de água, né? Essa água aí você vai tornar a beber, vai tornar a vir buscar, mas se eu te der a água, né, a fonte da água, e eu lhe der, você nunca mais terá sede. Já pensou? Você nunca mais vai ter sede. Você vai se saciar de forma que, né, vai te beneficiar para sempre. Pastor, mas isso aí é uma forma simbólica, né? Hein? É uma forma simbólica. Né? Uma forma simbólica. Porque o samaritano não conhecia o poder de Deus, o dom de Deus, não tinha certeza da ligação com a salvação da sua alma. Isso. Né? Foi aonde que ele disse: essa água que eu lhe der vai, como diz, fazer uma ponte que salta para a vida eterna. Não vai ter sede nunca mais. E a mulher ficou tão como que se diz, impressionada ali, que ela, entendeu? Já foi avisar as pessoas, né? Que ela tinha encontrado um homem lá, muito
ele ofereceu uma água que saltava para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Todas as pessoas necessitam de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Quer dizer, nós encontramos com pessoas não crentes, entendeu? Às vezes passamos o dia todo, semana, conversando, e o que acontece? Né? Às vezes não falamos desse bem que Jesus tem para todos nós, essa fonte de água viva que Jesus tem para nos dar. E às vezes nós não ocupamos o nosso tempo, às vezes, para transmitir essa palavra, esse benefício a outras pessoas. Mas Jesus não perdeu tempo, né? Evangelizou ela ali, de tal forma que ela foi avisar também a outros e tinha encontrado um homem completamente diferente, por certo, né? De outros. Entendeu? Então é muito claro aqui, né? Um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Todas as pessoas necessitam de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Né? Eu fico tranquilo nos anos todinhos que eu passei na fábrica de cimento, trabalhando quase 30 anos, eu nunca deixei de evangelizar, de falar do amor de Jesus nas oportunidades, hora de almoço, né? Até mesmo em reuniões que a gente fazia, às vezes a gente expressava também alguma coisa sobre isso, e de forma que, graças a Deus, né, o nosso testemunho lá foi bem vibrante. Um dia teve sempre fazia, né? Teve uma festa e o trem levava as famílias todinha, vários carros, né, lotava e levava tudo para a fábrica. A fábrica era retirada da cidade, então a gente ia e chegava lá, tinha aquelas comidas, aquele negócio, tudo que era oferecido pela fábrica, pela empresa, e um pouquinho que eu entrava lá, meu Deus do céu, eu até ficava assim, assustado, né? Irmão já pega lá para mim. Eu não podia pegar, porque eu não estava servindo, né? Eu não podia apanhar nada para dar para eles ali, eu estava só lá, porque eu era encarregado geral da fábrica, eu tinha um privilégio de entrar nesse lugar tranquilo, mas eu não entrava lá para poder estar servindo, porque tinha as pessoas para servir. Entendeu? Vamos ao terceiro item do primeiro ponto. O lugar de adoração a Deus, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus, em resposta à sua indagação. Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai
necessidades humanas. Não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui nesse ponto, né, o que é que nós podemos aqui, uma Angélica quer falar alguma coisa, com toda liberdade, e expressar alguma coisa também, sempre os irmãos que lê têm a oportunidade de expressar, se quiser, não é? Entendeu? Não quer falar alguma coisa, irmã Angélica? Não. O lugar de adoração a Deus, né? Lugar de adoração a Deus é só na igreja? Hã? Não é só na igreja, né? Não é só na igreja. Na nossa casa, dentro do carro nós podemos estar adorando a Deus. Onde quer que nós estivermos, nós podemos estar adorando a Deus em espírito e em verdade. O tempo todo que eu estou caminhando pela rua, eu estou indo em algum determinado lugar, eu vou sempre conversando com Deus, pedindo para Ele enviar anjos na frente para que seja resolvido Isso aí. da melhor forma que puder ser, que Ele toque nos lábios da pessoa que for falar para dizer a expressão que precisa ser dita. Eu vou conversando o tempo todo com Ele, para dormir também. Eu converso até dormir. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Nós temos que saber que onde nós estamos, né? Onde quer que estejamos, ou em casa, ou no serviço, ou viajando, né? Ou na casa de uma pessoa, de um parente, de um amigo, onde quer que seja, nós podemos estar adorando a Deus. Todos os lugares que nós estivermos, nós temos que estar adorando a Deus. Vamos andando no caminho, né? Caminhando. Oh, Senhor, muito obrigado. O Senhor está me abençoando, está me ajudando. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor me deu. Entendeu? Nós lembramos de muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Né? Muitas misericórdias de Deus para conosco, livramento. Somos gratos, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos deu. Isso aí é um sentido de que nós estamos 24 horas, né? Ligadinho com Deus. Ligadinho. Levantamos de noite, de madrugada, a orar, buscar o Senhor, estamos falando com Deus. Chegou na hora do almoço, vamos almoçar. Oh, Senhor, muito obrigado por essa alimentação. Nunca deixa faltar, Senhor. A oração na hora do almoço é importante, na hora da janta, na hora do café, em tudo. Então, nós temos essa liberdade e devemos aproveitar essa liberdade que temos para estar falando com Deus diretamente todos os minutos. Ligado com Deus 24 horas. Não desligar. Tá certo? Então aqui ficou bem claro, né? A samaritana procurara entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, né? Nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um lugar específico
mas reside no mais profundo do ser humano em espírito e em verdade. Maravilha, né? Então nós temos essa liberdade de estar em espírito e em verdade, buscando, falando com Deus. Vamos daqui para casa, estamos falando com Deus, né? Chegou na hora de dormir, vamos falando com Deus. Levantamos de madrugada, vamos falar com Deus. É assim? É coisa maravilhosa. Vamos ao segundo ponto. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Adoração, ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede. Jesus refere-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água ao jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros, mais do que uma adoração formal e ritualística. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Está vendo? É muito claro esse texto, né? Já é bem explicado, né? A adoração, entendeu? Ao afirmar que ofereceria a água viva, fala nisso, irmãos, o que é que vocês entendem de água viva? O que é a água viva? A água viva, eu acredito que seja o próprio Jesus, né? Não, mas no sentido nosso aqui, o que se considera como água viva? É uma água que tem no mar, né? Uma água corrente. No mar também tem água. Se você chegar num poço, que ele não tem saída nem entrada, só brota ali no fundo ali, aí não é considerado como água viva. Interessante, né? Água parada. Não é considerado como água viva. E aquela água viva que é no corpo da gente? Água viva é aquela que Essa aí queima, né? Essa quebra, pastor. é, Leva a gente até para o hospital, pastor. então ali Jesus ofereceu água viva, não é aquela água que ela estava tirando. Aquela ali é água parada, água que não era viva. Está no poço, está paradinha ali. Água viva é considerada só água que está em movimento, correndo. Até nos estudos que a gente faz, nos cursos que a gente faz aí por aí afora, falava muito sobre isso. Entendeu? Então, a água viva é uma água que está se movimentando. Ela está brotando lá no poço, mas ela está correndo. Entendeu? Ela vai correndo. Então, essa água é chamada água viva. Entendeu? Mas Jesus falou sobre essa água viva com a mulher samaritana, uma fonte de água que saltava para a vida eterna. Já pensou? É a água viva, uma fonte de água que saltava para a vida eterna. Como ele diz aqui, ó, Deus não está mais ligado a um local específico, como Jerusalém ou Samaria, né? A presença de Deus já não se
restringe a um determinado geografia, mas está presente em todos os lugares. Onde existe adoradores sinceros, mais do que uma adoração formal e ritualística. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Né? Adorem em espírito e em verdade. Jesus, a verdadeira adoração. Vamos ler mais aí. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para a adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade aos lembrando-nos do Calvário, do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizava se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado para si mesmo, e lembranças da sua obra realizada nesses lugares, ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar onde se encontrarem sempre, que participamos da ceia do Senhor. Essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Maravilha, pode falar alguma coisa que o senhor desejar. Entendeu? Não, pastor, aqui está bem claro aqui. O texto já é bem lido, já é bem explicado, né? Entendeu? A mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína, né? E pertinente ilustrar essa verdadeira ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro, não é? Ao lembrar do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto desta obra abrange todos, não importa o lugar de onde se encontrem, sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. É uma realidade,
né? Quando nós estamos aqui, com a mesa posta ali está os vinhos, ali está o pão, e nós estamos ali com aquela fé, naquele instante que nós apresentamos o pão e o vinho, a partir dali é representado como sendo o corpo e o sangue de Jesus, que por nós pagou aquele grande preço na morte de cruz, que era uma morte vergonhosa. Todas as pessoas que eram pregadas numa cruz eram os malfeitores, os assassinos, os homens terríveis que eram colocados numa cruz. E Jesus ainda foi colocado no meio, entre dois salteadores, entre dois malfeitores, como sendo ele o centro, o mais fera mesmo, né? O mais culpado. Mas ele venceu tudo e está à direita de Deus intercedendo por nós e está conosco na pessoa do Espírito Santo aqui nesta noite, nessa humilde escola. Graças a Deus por isso, irmãos. Nós somos o povo mais abençoado do mundo, viu? Não é do Brasil, não, do mundo. Somos o povo mais feliz e mais abençoado, porque nós valorizamos esse sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, para nos garantir hoje a salvação. Agora, só receberá a salvação quem aceitar Ele como Salvador e obedecer a sua palavra, mas aceitar como muitos têm aceitado por aí fora, e estão vivendo de qualquer maneira, outros com confusão, outros com uma coisa, querendo ser mais do que os outros, aí não vai conseguir a salvação de jeito nenhum. Eu posso garantir aos irmãos que dessa forma não conseguirá a salvação. A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Isso aqui é um ponto que eles colocam de observação, né? Vamos ao terceiro ponto. Adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração na língua hebraica existe uma expressão chamada istahava, deve ser isso, né? Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo. Em português, a palavra é adoração. Implica em atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Muito bem. Pode falar alguma coisa, mas se a senhora desejar, pode comentar, porque a lição aqui não tem ninguém maior do que o outro, né? Estamos aqui estudando, lendo esses assuntos maravilhosos, né? E os irmãos podem também falar alguma coisa, tudo vai nos ajudando, né? Adoração bíblica, conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada idane, como é que chama? Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente,
admiração e respeito, característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração, né? Latreia, é isso? E a palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, né, significa adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proscânio. Como é que chama essas palavras? Eu sou na essa que sabe disso. E aqui na outra parte, no português, a palavra adoração implica-se atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltar por tudo o que ele é e faz, né? Por que nós adoramos a Deus? Por que nós exaltamos o nome de Deus? Por tudo que ele fez e ainda vai fazer por nós. Não é isso? O segundo ponto, pode ler. Adoração como ato de redenção a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proscúnio, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem este significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Quer falar alguma coisa, irmã Angélica? Pode falar. Né? Adoração é como um ato de rendição, né? A pessoa render-se aos pés do Senhor, adorando a Ele, reconhecendo que Ele é superior a nós, né? Se submeter, né? Submeter, quer dizer, é como o filho chega no meio do pai, né? O pai se entrega ao pai, quer um abraço do pai, reconhecendo que o pai está acima dele, num certo sentido, né? Somente as crianças chegam, pai, quero um abraço, pai, eu quero abraçar o Senhor. Quer dizer, é um gesto de reconhecimento. Ô pastor, dá licença, Cidinho. Tudo bem, o senhor falou há momentos atrás aí que pode adorar, caminhando, pode adorar nas estrelas, na lua e tal. Mas, pastor, eu dou muito valor no joelho que se dobra. Não, você não pode, é um outro caso. Quando o joelho se prostra, e aqui também fala quando põe até a testa ali no chão, que significa um ato de submissão a Deus. Então, quer dizer, conforme o propósito, eu acredito no joelho
Tem até uma canção. Eu creio nos joelhos que se prostram. Porque lá no céu, todo joelho se dobrará perante o Senhor. E você lá no céu não vai ter esse problema aqui não. Você também vai se dobrar perante Deus. É verdade? É bem assim mesmo. Desse jeito, pastor. Desse jeito. É um reconhecimento e uma necessidade. Agora, eu não posso chegar no meio da rua, dobrar meu joelho e orar. As pessoas vão se escandalizar. Então eu posso orar em espírito. Aí já se torna algo diferente. Entendeu, pastor? Mas se eu tenho a oportunidade de dobrar o meu joelho e colocar a minha testa no pó, eu faço isso. É um reconhecimento, nós estamos dizendo assim, ó, eu dependo de ti e me humilho até o pó, sabendo que o Senhor está acima de mim. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Né? É um gesto de reconhecimento que nós não somos nada. Como é que o senhor aprendeu? Somente com a misericórdia de Deus que nós somos. Como é que o senhor aprendeu desde criancinha? Você entra na igreja, todos nós aqui, né? Primeira coisa que você faz, você vai dobrar o joelho. Você. Agora, você repara que algumas pessoas chegam na igreja, sentam na cadeira e não dobram o joelho. E às vezes não falam um amém. E não dão glória a Deus. Tá? Não estou julgando, pastor. Estou só fazendo uma observação. Isso aí tem muito, né? Porque Quer dizer, nós está ouvindo aqui palavras maravilhosas, testemunho, e às vezes está até tentando conversar com outras pessoas, atrapalhando outras pessoas. Não. Exato. Isso, é assim, ó, porque assim, ó, eu, quando aceitei Jesus, meu pastor na fé, ele me ensinou assim, e eu fui na Bíblia, e eu creio no poder do joelho que se dobra. Quando nós dobramos o joelho, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu não sou nada, eu careço de Ti. Eu careço da Tua ajuda para mim poder, Senhor, sobreviver. Eu careço da Tua bênção, Senhor, da Tua misericórdia. Agora a pessoa que chega, senta e não quer nem saber, entendeu? Levanta, vai embora do mesmo jeito, ou pior do que entrou, né? Pior. Ela fala que não dobra o joelho, mas ela é a primeira a dobrar o joelho, pouquinho, porque eu sei que ela tem problema, mas ela dobra também. Entendeu? Ela falou que nem para me deixar irritado com ela, entendeu? Para mim pegar ela depois lá e puxar a orelha. Já teve dia aqui de eu chegar aqui no púlpito, sentar e não dobrar o joelho, que eu não consegui. Aí uma necessidade. Estava justamente aonde eu tinha que ajoelhar, então não tinha como ajoelhar. E um dia o senhor estava ajoelhado ali, eu tive que pegar o senhor e engatar aqui no braço e levantar. Não sei se você lembra. Mas a gente dobra o coração, Entendeu? a alma. Só que eu não sei se ela está entendendo o que eu estou querendo dizer, pastor. O senhor entende mais ou menos, né? Perfeitamente. Claro. Então nós temos a nossa. Cada um tem a sua forma, né, de agir, de pensar, mas o gesto de nós chegar na igreja e dobrar nosso joelho, nós estamos, Senhor, eu careço da tua ajuda, eu careço da tua misericórdia. Durante este culto, Senhor, abençoa minha vida, me ajuda. Uma vez vou orar por outras pessoas, pedindo a Deus para abençoar pessoas da família. Pastor, o senhor que é mais, Nesse momento, o senhor que é mais antigo que eu, pastor. Eu sou das antigas também, mas o senhor é mais que eu. O senhor se lembra que naquele tempo o pessoal chegava, dobrava o joelho, só se levantava quando o pastor dizia: amém, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Porque até então ninguém se colocava em pé. Era uma hora de oração. E, ó, eu também. Eu não fui criada na igreja.
igreja, eu era católica, mas eu sei que era uma hora de oração. Ali, ó, tinha irmãzinha que olhava assim por debaixo do banco, assim, e tal, e o pastor orando lá atrás do púlpito, lá, né? Pô, caía. E o grupo de louvor só subia no altar se orasse 1 hora formando um círculo de oração. A Igreja Assembleia de Deus, quando eu era pequeno, tinha meus 5 anos de idade, 6, desde pequenininho, né? Era 2 horas ajoelhado, mas orando, não é 2 horas ajoelhado dormindo no banco. Era buscando a Deus mesmo. Deus abençoado. Pastor Garcia, fogo. Pastor Garcia, ele pegava de joelho na terça-feira e até o final do culto. Só fazia aquela parte inicial e o final era oração direta. Tinha terça-feira, não era toda não. Tinha terça-feira que chegava lá que era assim. Entendeu? Também, olha, o fogo descia mesmo. Ela sabe, Ela sabe. De fogo mesmo. Pastor, ela sabe, pastor, ela é minha filha na fé. Eu dizia na igreja, irmãos, quando vocês chegarem na igreja, não tem que estar batendo papo, não. Venha para a igreja para orar e para dar glória a Deus. Sei. Eu dizia, pastor, dizia. O pessoal chegava, dobrava os joelhinhos, orava. Aí, meu irmão, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Coisa linda. Agora você chega numa igreja, você vai visitar uma igreja. Pô, uma vez eu repreendi um rapaz. Aí não tem como, né? A bênção de Deus vir. Entendeu? Mas o pastor Irineu Garcia, ele era uma bênção nessa parte. Culto de oração lá, depois encerrava, tinha dia que era 2 horas de oração. De 7 horas às 9, aí lá terminava 9h30. De 9 horas até 9h30, ele trazia uma palavra. Pronto, já encerrava o culto. Nós morávamos quase 2 horas de viagem. Meu pai ia nesses cultos. Entendeu? E era uma bênção. Muita gente curada, abençoada por Deus. Finalizando aqui, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus conforme lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus. Salmo 42, versículo 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Reconhecendo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador da nossa vida, nós nos entregamos a Ele, nós dependemos dEle, nós estamos buscando a Ele todos os instantes. Né? Quantas vezes que eu saio de carro, vou para um lugar, para outro aí, agora não estou saindo, mas dentro do carro eu vou orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo para me guardar. Né? E graças a Deus o Senhor sempre tem me guardado, sempre tem me ajudado. A conclusão dessa lição. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos
prático de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isto resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Tá? Uma experiência viva com Jesus Cristo. Todas as pessoas que se dedicam à oração, buscam o Senhor, não pegam um prato de comida e começam a comer sem orar a Deus. Né? Quando nós pegamos um pratinho de comida, meu Deus, tem que fechar o olho um pouquinho. Entendeu? Lá na fábrica de cimento aconteceu algo interessante. Interessante não, terrível. Quando o irmão ele tinha 3 pedaços de carne no prato, quando ele fechou o olho para orar, e ele abriu, só tinha um menorzinho pequenininho. Os outros 2 grandes tinham rodado. Aí ele disse assim, quem que meteu a mão no meu prato enquanto eu estava orando? E começaram a rir e não entregaram, né? Aí ele foi lá no escritório, pediu conta e foi embora. Um operador de britador que a fábrica estava feliz com ele, satisfeito, trabalhador, um homem de grande responsabilidade, porque ele tem que ter pessoa de responsabilidade, pediu conta e foi embora. Conhecido meu lá, eu era encarregado da época lá na outra parte, né? E ele pediu conta só porque fizeram isso. Só deixaram um pequenininho pedacinho de carne para ele. E comeram os outros 2 mal. Mas olha aí. Só porque ele fechou o olho para orar. Como é que a gente lembra isso? Quase 30 anos para trás, né? Quase 30 anos, né? Se lembra dessas histórias. Pastor, esse filho que traz eu aqui, Hã? esse meu filho que traz eu aqui sempre, ele não frequenta assim na igreja, ele já frequentou, não frequenta. Ele não come sem orar, não levanta da mesa depois que come sem agradecer, não deita sem orar, vai de um por um, coloca a mão e ora na cabeça. Alguém, ele aprendeu com alguém, né? Na igreja. Né? Ele aprendeu com a senhora, com outros, e por isso que ele segue essa linha. Né? Ô Senhor, muito obrigado por essa alimentação. Pode ser um arrozinho com feijão, não tem problema. Mas pelo menos, obrigado. Mas pelo menos agradecemos a Deus, não é? Eliel, fazendo a sua parte agora. Alguma pergunta, irmãos? Vocês teriam a fazer? Não? Mais nenhuma? Pois é. Então nós vamos já encerrar a nossa lição. E domingo que vem, terça-feira que vem, tem mais, né? Vamos ficar de pé então, vamos ler novamente o texto áureo e a verdade prática. Vamos ler junto ali. Texto áureo. Deus é Espírito e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Oremos então, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelos momentos passados aqui na Tua casa, estudando, Deus, a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Deus, te agradecemos, Senhor, por cada
irmãos aqui que chegaram para juntos aqui estudar a Tua Palavra. Também, ó Deus, tem aqui essa caixa, os pedidos de orações. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor entre com providência, solucionando a cada problema aqui, ó Deus. Seja problema de enfermidade, seja problema, ó Deus, por causa da justiça, seja problema de desemprego, seja qualquer tipo de problema. Sabemos que para Ti nada é impossível. Os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos em Ti, acreditamos no poder da Tua Palavra. Leva-nos em paz até nossos lares, dá-nos uma noite abençoada e tranquila, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Deus abençoe a todos.